como a gente tem duas oportunidades de falar hoje, da última vez foi só uma, eu fui diretamente à prática sobre a utilização das mídias sociais para o reino e como a gente pode fazer isso. E quando eu vi que a gente teria 2 espaços, eu comecei a estudar e planejar, falar com vocês através de uma ótica, dando um passo atrás. Porque eu ainda acredito e defendo que a gente pode usar as mídias sociais, a gente pode utilizar a tecnologia para o reino de Deus. Sou um grande defensor disso. Mas, falando tanto disso, eu também entendo que, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás e entender que a tela também tem seus malefícios e ela precisa ser redimida. A gente precisa entender como usamos as mídias sociais em nossa vida e como ela impacta na nossa vida, para que aí sim, isso eu vou falar na segunda parte, nós possamos tirar o melhor dela. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Começando, não sei se isso está funcionando. Começando pelo tempo de tela, tá? Eu acredito, pessoal, que é impossível escapar da tecnologia. A gente precisa reconhecer que a tecnologia está no nosso dia a dia. Ela vai fazer parte do nosso dia a dia naturalmente, e é impressionante a rápida evolução da tecnologia, né? É impressionante como as telas se tornam parte central da nossa vida hoje. E se você tentar, eu passei ali, eu vi um jovem jogando um jogo, que eu olhei para ele e falei, cara, qual é o seu nome, irmão? Desculpa? Victor. E eu falei, cara, esse jogo é muito difícil, Victor, não dá para mim. É muita coisa na tela, é complexo demais, cara. E, naturalmente, isso acontece na minha vida com 38 anos, né, como já foi dito. Tente explicar para algumas pessoas como funcionava você receber uma ligação que não é no celular, mas que era na sua casa, num telefone fixo que não tinha tela. E isso já aconteceu. Falando com um priminho meu, a gente brincando lá, e ele viu um telefone jogado, eu não tenho telefone fixo em casa, ele viu, mas o que é isso aqui? Eu falei, no telefone, mas cadê a tela? Não tem tela. As pessoas ligavam. Se eu fosse explicar o que era o orelhão, então seria outra loucura, né? E aí, as pessoas ligavam, e aí ele fez uma pergunta muito interessante para mim. Ele falou, como você sabia quem era, então, que estava te ligando? E eu fui explicar para ele, você não sabia, pô. Você atendia, falava alô, quem está aí do outro lado? E aí ele falou, como assim se atendia? Inclusive, foi daí que veio a Bina, né, que é de um mineiro, né, um engenheiro mineiro que inventou a Bina. A Bina é o que significa B, identifica o número de A. Um inventor brasileiro que falou, olha, aqui, se alguém me liga, eu vou mostrar aqui o número de quem está ligando e tal. Não sei se ele ganhou royalties por isso, deve ter lutado a vida inteira. Mas o ponto é, a gente atendia e a gente não sabia. E depois veio um outro momento da nossa vida onde a gente escolhia, por exemplo, nosso plano telefônico, né? Se a gente vai ser Claro, Vivo, TIM, pela nossa família, pelos nossos amigos. Você tem Claro, eu vou ter Claro, porque eu te ligo, ligações e tal. E hoje em dia não tem mais nada disso. Então, essa evolução, ela é muito rápida, né? Sobre tecnologia, sobre TV, né? Quem nunca assistiu Tela Quente, quem não parava para assistir o Globo Esporte, hoje em dia é muito mais fácil. Você quer ver lá, você vai na internet, aquilo está disponível naquele momento para você. E isso é muito importante, você entender que a tecnologia evolui. E essa evolução, eu quero que a gente reflita que ela aconteceu de forma muito rápida. Muito rápida porque a gente está em 2024, entenda que em 1991 foi desenvolvido o primeiro website. 91, o primeiro website. Hoje nós temos mais de 2 bilhões de websites na rede. A gente precisa lembrar que em 1998, quem lembra da Copa de 98 aqui da França? Que a França ganhou, né? Tristeza. 98, né? Que a gente lembra, logo ali, a palavra Google. Todo mundo conhece a palavra Google, né? Sabe o que é o Google. O Google não existia. O Google foi criado em 98. A gente consegue compreender isso. E essas compreensões são interessantes para entender como essa evolução é rápida. Porque hoje é natural. Meu pai chega para mim e fala assim, procura aí no Google aí, como é que faz aquilo? Procura no Google aí, tal. E em 98 essa palavra nem existia, não existia o Google. E hoje, 3,5 bilhões de pesquisas são feitas todos os dias no Google. 3,5 bilhões, 999 milhões, 1 bilhão, depois vai para 3,5 bilhões. Isso acontece todos os dias.
iPhone, lançado em 2007. 2007 foi lançado o iPhone. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? É muito natural. E isso é importante porque a gente precisa reconhecer que as telas podem nos conectar, mas elas também podem nos afastar. É irracional pensar que a gente vai se livrar das telas, é irracional pensar que a gente não vai ter um contato com a tecnologia, mas pelo nosso bem e por amor a Deus, a gente precisa entender que essa tela, que tem tanto potencial, ela precisa ser redimida em nossas vidas. A gente precisa entender e discutir o lado bom dessa tecnologia, como a comunicação pode ser boa para a minha vida, porque isso é muito importante. Vamos ler aqui em Romanos 1, 2. Vou ler apenas um versículo e a gente vai conversar rapidinho sobre isso, né? Romanos 12, 1 e 2. Eu vou voltar sempre nesse versículo para a gente conversar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pastor falou de TDAH e eu meio que, não sei se é um TDAH, mas eu entro numa esfera de pesquisa às vezes e vou para outro lugar, perco muito da minha atenção com algumas coisas, e lendo sobre algumas coisas, eu estava lendo sobre uma prática medieval dos Cavaleiros Templários, que quando eles eram batizados, eu não sei porque eu caí nesse assunto de pesquisa, mas eles, quando eram batizados, eles estavam com a espada nas mãos, eles eram, batizados, e aí, durante essa prática, a espada ele deixava para fora do batismo dele, como se aquilo, que era parte do corpo dele, a espada, não fizesse parte daquele acordo. Ele pegava, colocava, mãozona deitava para fora lá, como que, seguinte, beleza, estou sendo batizado, eu sou um cavaleiro templário, luto pela igreja, mas a espada não está nesse deal aqui não, ele vai ficar fora desse acordo, né? E hoje eu acho que é interessante a gente pensar o que a gente tem deixado fora desse acordo. O que faz parte da nossa vida? Como eu disse, é impossível escapar da tecnologia, ela faz parte da nossa vida, e o que será que a gente está deixando fora desse acordo? O que será que a gente coloca um pouco de lado? Paulo diz no verso 2 e traz uma resposta que o celular, ele precisa estar dentro desse acordo. Ele precisa estar no acordo porque ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um termo chamado metamorfo. Amigo parou, obrigado. Chamado metamorfo, que vem do grego, de metamorfo, que vem, origina a palavra metamorfose, e é ensino fundamental, a lagarta que se transforma em borboleta e tal, e essa renovação, essa transformação, Paulo fala que é isso que vai acontecer, que pode acontecer, Ou a gente se transforma, ou a renovação, e como que vai funcionar isso? E disse Paulo, deixe que isso aconteça, mas como nos transformamos pela renovação da nossa mente, você pode então se conformar com esse mundo, ou ser transformado pela sua maneira de pensar. E é isso que a gente precisa fazer, por quê? Pensamento, vida. Na psicologia tem um princípio cognitivo que se chama, tem um princípio chamado princípio cognitivo. Tudo que você pensa molda a sua mente. Então você pensa em algo, aquilo vai transformar a sua vida. Você pensa em alguma coisa, aquilo vai fazer parte da sua vida. Então é como a nossa vida fosse moldado naturalmente por aquilo que a gente pensa. E depois tem um outro princípio que chama o princípio da exposição. E esse princípio da exposição é muito importante porque ele diz o seguinte, segundo ele, o pensamento é determinado por aquilo que somos expostos. Lembra que eu falei que o pensamento molda a nossa vida, beleza? Mas o que molda o nosso pensamento? Aquilo que a gente é exposto.
Então, logo, podemos pressupor que o que a gente é exposto o tempo todo vai moldar o nosso pensamento, que vai moldar a nossa vida. E a gente está o tempo todo sendo exposto. É impossível escapar da tecnologia. Sendo assim, eu fiz uma equação, não sei nem se eu posso chamar isso de equação, não. Minha esposa que é engenheira, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é o máximo que eu vou conseguir. Tempo mais conteúdo é igual a um resultado. E esse resultado pode ser conformidade ou transformação. E esse é um ponto que a gente precisa entender, porque o tempo que a gente passa consumindo conteúdo na frente das telas vai direcionar se a gente se acostuma com algo, se a gente acha algo normal, se a gente acha algo natural. E as telas, elas vieram para ficar e a gente precisa entender que elas vão ficar. Mas a gente precisa cuidar de como a gente vai consumir isso. E esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui não é uma conversa só para você. Uma conversa para você levar para o seu grupo de jovens, para o seu grupo de irmãs, para a sua igreja. Porque isso faz parte da nossa vida diária. Como eu disse no início, eu quero, em algum momento, e a gente vai fazer isso, falar de como a tela pode ser boa para a nossa vida. De como a gente pode utilizar isso aqui para alcançar as pessoas. Mas antes a gente precisa tratar dentro de nós mesmos, e eu fiquei muito grato quando eu vi que eu teria dessas duas oportunidades, pastor, porque eu acho que é importante dar um passo atrás e entender como nós somos impactados por isso. Para que a gente possa entender se a tela está nos moldando ou nos transformando. Entenda, eu vou trazer alguns números que são importantes. 74% dos jovens de 18 a 34 anos dizem, 18 a 34, tá? Eu não faço parte desse grupo mais. Mas eu faço isso, sou um jovem. 74% dos jovens mexem no celular antes de dormir, é a última coisa que eles fazem, mexer no celular antes de dormir, e a primeira coisa que eles fazem é pegar o celular assim que acordam. 74%. E eu estou vendo algumas carinhas fazendo assim, acho que é isso mesmo. A gente consegue ver daqui, viu, gente? Acho que não. Agora, que é um dado ainda pior, é impressionante o nível de pesquisas, né? Tem uma pesquisa chamada assim, o uso dos smartphones, desculpa, pastor, me perdoa, a terceira vez em qual não vai rolar. O uso dos smartphones nos banheiros. Esse é o nome do artigo que eu trouxe para vocês. E ele diz que 75% dos usuários de smartphone, a gente vai tirar toda essa parte aqui, ó. 75% desses usuários usam smartphones nos banheiros. Vai para o banheiro, está com o smartphone. Agora, o pior é que 30%, vamos tirar só essa parte aqui agora, 30% desses 75%, eles só vão ao banheiro com o smartphone. Só vão. O que significa que... Fiquei apertado. Agora eu vou. Você está entendendo? Alguns eles vão ao smartphone com o banheiro. Outros eles nem vão para o banheiro. O cara fica apertado, correndo pela casa. Cadê meu celular? Pega e aí sim vai para o banheiro. Agora, eu acredito que não é um problema a tecnologia estar acessível. E está transmitido online, pastor? Porque se tiver, a minha esposa, ela sempre faz isso. Ela fala assim, amor, pega o celular para mim. Eu falo, vai no banheiro, né? É bom ela saber. E eu acho que é um ponto interessante, que eu não acho um problema que a gente tenha acesso à tecnologia 24 horas por dia. É bom, facilita a nossa vida, muita coisa legal. Agora, talvez seja um problema que nós estejamos acessíveis à tecnologia 24 horas por dia. Ela tem acesso a nós. Porque, meu irmão, sempre vai haver mais um post. Sempre vai haver mais um feed para você rolar. Sempre vai haver mais uma notícia de blog para você ler. Sempre vai ter mais um vídeo engraçadinho para você compartilhar. Sempre vai ter algo a mais. E esse tempo, ele molda a sua vida, como eu já disse. Porque você está lá com o tempo, usando um conteúdo, e esse conteúdo precisa ser cuidado, porque ele vai moldar a sua vida. A gente acabou de falar sobre isso, sobre esses princípios. Romanos 12, 1, 2 novamente diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é vosso culto, que este é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Paulo diz aos Romanos que o que acontece se você não se conformar? Ele já te traz a resposta aqui na frente para você. Ele fala, ó, se você não se conformar, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. E quando você é moldado pelo padrão desse mundo, você se encaixa nesse molde, você tem mais chance de escapar da vontade de Deus, porque você está se encaixando, né? Você, ok, eu poderia estar vivendo a minha vida de um jeito, mas eu estou aqui moldado pelo mundo, consumindo conteúdo, eu não tenho tempo para Deus, Deus não fala comigo, eu não tenho tempo para as outras coisas, e eu estou me moldando. E eu me pergunto, será que agora eu não estou vendo ninguém não, mas se eu visse eu ia falar, será que agora Deus está tentando falar com você? Durante o momento que o reverendo Rodrigo estava falando, será que Deus estava querendo falar, trazer uma mensagem para você? Será que no momento que o reverendo Davi estava aqui, falando sobre a vida dele, falando sobre informações tão importantes, Deus estava tentando falar com você, trazer uma informação importante, e você estava com os olhos na tela? E eu vou te falar, meu irmão, isso acontece também na minha vida. Acontece também na minha vida. Porque eu também sou um adepto de tecnologia, eu também uso celular. Mas muitas vezes Deus está querendo falar com você, e na verdade, a gente está com o olho fixo na tela. Então, a gente tem algumas ideias aqui que eu quero passar nesse momento e a gente vai continuar seguindo nessa conversa. A ideia principal: quando usamos nossas múltiplas telas de forma que agrada ao Senhor, elas se tornam ferramentas para o nosso bem e para as outras pessoas. Essa é a ideia principal que a gente tratou até aqui. A nossa mudança de mente precisa ser compreender que nosso tempo de influência, nosso tempo de tela, influencia diretamente nas nossas vidas espirituais. A nossa mudança de coração é sentir a necessidade de entregar o nosso uso da tecnologia à vontade de Deus. E a nossa mudança na vida que a gente tem que ter é entender que a maneira como usamos nossas telas afeta diretamente. A gente precisa entender isso. E vamos continuar. Assistir ou adorar? Vamos refletir sobre. Onde eu busco a satisfação quando eu me sinto vazio? Esse é o desafio nessa segunda fase aqui da nossa conversa que a gente enfrenta. Porque em vez de colocar nossas telas no altar para adorar a Deus, e é isso que a gente quer falar, a gente vai falar, opa, eu quero botar a tecnologia a favor do nosso trabalho, eu quero colocar a tecnologia a favor de alcançar vidas para Cristo, mas muitas das vezes a tela se torna o contrário, o altar que a gente adora. E em vez dos nossos celulares, da nossa tecnologia ser uma oferta a Deus, a gente faz o contrário. A gente se curva para a tela, a gente adora a tela, porque a gente passa muito mais tempo adorando aquilo do que realmente colocando aquilo para trabalhar para o reino de Deus. E isso é importante a fazer uma análise, e eu vou propor aqui, a gente vai conseguir chegar lá, tá, gente? Que é uma análise com o que acontecia também na carta de Paulo aos Romanos. E vai dar certo, tá bom? Vamos lá, dê uma chance. Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui Paulo está falando dos Romanos, e é importante falar desse contexto, porque é o seguinte: ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, eles sabiam quem era Deus, eles conheciam Deus ali, eles tinham essa informação, eles sabiam quem Deus era nesse contexto, mas eles adoravam imagens entalhadas, eles sabiam quem era Deus, não era uma questão de informação naquele momento, eles sabiam quem era Deus, mas eles não o adoravam como Deus, eles não tinham esse problema de conhecimento, só que eles não reconheciam Deus pela maneira com que eles viviam. E ele continua dizendo que isso chegou a um nível que a humanidade, a relação, ela foi perdida. E isso se parece muito com os dias de hoje. Muita gente tem a informação, sabe o que é Deus, entende essa informação, mas não reconhecem como Deus. Foram banalizados. E isso é um problema. A gente precisa entender que naquela época e hoje as pessoas têm acesso à informação. E a gente sabe que isso é importante, eles tinham conhecimento, mas eles ainda não tinham o que é o mais importante, que era o conhecimento real de uma vivência com Deus. No versículo 23 diz que mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então eles trocaram a ideia da glória de Deus por imagens baratas.
E agora, você pode achar que essa questão de ídolos é um exemplo muito antigo. Você pode falar, Dilei, peraí, cara, agora você está falando de tecnologia, agora você foi falar que os romanos, eles sabiam quem era Deus, mas não reconheciam, e eles faziam ídolos, porque eles sabiam que era Deus, mas não o adoravam como Deus, e aí, você pode achar que isso não tem nada a ver. Você pode achar que isso não tem nada a ver, mas a gente vai chegar lá. Se você pensa que a questão de adoração de ídolos é uma discussão que não faz parte da nossa vida mais, Dirley, isso já está, o pessoal aqui da igreja sabe. A gente não vai adorar a imagem de escultura, ok e tal. Mas eu acredito que ídolo é algo que serve como um substituto barato de Deus. Esperamos somente o ídolo é algo que serve como um substituto barato de Deus. Esperamos que um ídolo faça por nós algo que somente Deus possa fazer. E eu vou te falar, dessa forma, sendo posta, que um ídolo é algo que você espera que resolva algumas coisas. Eu peço desculpas, como acho que talvez tenha tido quando eu só vi o PDF tenha mudado, mas o texto é exatamente esse. O ídolo é algo que serve como um substituto barato para Deus. E esperamos que o ídolo faça por nós algo que somente Deus possa fazer. E se você pensou que tratar santos era ultrapassado, que entenda, a tecnologia toma esse espaço hoje em dia. Tá? Porque a gente espera que a tecnologia supra hoje os desejos do nosso coração, enquanto relacionamento, enquanto interação com as pessoas, um monte de coisas. E a gente acha que isso vai suprir nossos desejos, e acha que isso vai nos ajudar, e muitas das vezes ele toma esse espaço de forma muito negativa. E a gente acha que vai suprir nossas necessidades, e eu posso dizer, se você coloca todo o seu coração na tecnologia, ela vai te trair. Ela vai te deixar de lado. A bateria, um momento, vai acabar. Eu estava em uma viagem, agora, com a minha família, com a minha esposa, para os Estados Unidos, que é minha família, e a gente estava lá, e fui visitar a sede da empresa que eu trabalho, e numa reunião, o pessoal ajustou para a gente, um pastor falando com a gente sobre o projeto, a tecnologia, também algumas coisas. Ele contou uma história muito legal, que era bem rapidinho. Ele contou duas histórias, vou tentar falar uma delas. Ele chegou e disse que tinha uma pessoa nova na igreja dele, essa pessoa muito bacana, conversando, e ele encontrou essa pessoa no mercado. E aí ele parou e falou, pastor, eu estou adorando a igreja, cara, a igreja está muito legal, pô, estou animado, isso está mudando a minha vida, isso está mudando a minha história, e a minha família, está todo mundo animado, está todo mundo legal, e poxa, que bacana, e eu estou focado, eu estou lendo a Bíblia todo dia, isso está uma bênção na minha vida. E aí o telefone dele tocou. E quando o telefone tocou uma música, não sei se você é uma música americana, naturalmente, que diz o seguinte, I sexy and I know it, que é como, eu sou sexy e eu sei disso. E essa foi o ringtone que tocou na hora que ele estava conversando com o pastor. E aí ele olhou, o pastor, desculpa, aqui essa criançada, né, kids, eles mexem no celular e colocam essas músicas, e colocam esse ringtone, e aí eu digo para você, será que a espada desse cara estava fora dessa negociação? Será que o que ele faz na internet, o que ele faz no celular, estava fora da negociação? Será que o que ele assiste, o que ele consome, estava fora dessa negociação? E a tecnologia vai te trair, ela vai te deixar em maus lençóis. E em algum momento essa bateria vai acabar. Em algum momento o Waze vai te jogar, quando você estiver andando em São Gonçalo ali, antes de pegar a Ponte Niterói, vai te jogar em um lugar ruim. Não siga o Waze assim, cuidado. Assim, eu não sou contra as telas, pessoal. Como eu disse, a gente vai chegar no ponto que o pastor Alessandro me chamou para a gente falar aqui, das bênçãos, mas hoje o meu desejo era realmente falar um pouco antes de entrar nessas oportunidades. A gente precisa reconhecer que o nosso tempo mostra a história da nossa feição. O que a gente consome mostra aquilo que a gente realmente tem prazer. E a gente precisa começar a responder aquela pergunta inicial que eu fiz. A gente está assistindo algo, a gente está adorando algo. E eu quero que vocês levem para suas famílias, para suas igrejas, algumas coisas. Vamos tentar pensar em 3 perguntas. Pelo que eu sacrifico o meu tempo? Pelo que eu estou sacrificando o meu tempo?
o meu dia, 24 horas, igual todo mundo aqui. O que eu estou sacrificando o meu tempo? E eu não quero, de forma alguma, ser legalista, eu adoro tela também, eu tenho muita coisa, mas muitas das vezes a gente não tem tempo para ter um tempo maior com Deus, e sempre a gente está consumindo mais conteúdo na internet. E é isso que eu quero que a gente possa reconhecer hoje. E como eu disse, não quero ser legalista. Eu vou citar aqui coisas que atrapalham na minha vida. Se tiver alguma semelhança com a de vocês, beleza, a gente vai tentar melhorar isso junto. Mas eu quero citar a minha vida e alguns impactos que isso tem. E a partir dessa definição, né, de entender que a gente está dando mais afeição a uma coisa, e a gente precisa entender a história do que a gente está consumindo e como isso afeta, tem uma segunda pergunta. A partir daí, onde as pessoas têm buscado conforto e resolução dos seus problemas? Porque a gente tem sites para comprar, a gente tem sites para se relacionar, a gente tem conteúdo sem parar, a gente tem aquela bela dose de dopamina, a gente está buscando o tempo todo conteúdo, a gente está buscando o tempo todo informação, a gente está o tempo todo consumindo algo, vendo algo, assistindo algo, em todo momento, e aí eu te falo, será que isso não é um ídolo resolvendo algum problema da nossa vida? O ídolo é algo que você recorre em busca de ajuda, mesmo quando Deus lhe diz para recorrer a Ele. E uma terceira pergunta, onde eu busco resposta quando eu estou confuso? Entenda que Deus quer orientar a nossa vida. O reverendo Davi falou isso muito bem aqui. A gente fala, poxa, a gente tem que colocar Deus, a gente tem que orar. A gente ora por uma coisa, mas e se a gente orasse por tudo, se a gente colocasse diante de Deus isso? Eu quero trazer um dado que o aumento nas pesquisas sobre devo aumentou 80% no último ano. Como assim, de lei, devo? O que significa isso? É algo bem pessoal, tipo, devo deixar meu emprego, devo pegar o empréstimo, devo fazer uma terapia, devo conversar com os meus pais, devo parar de beber, devo deixar meu namorado passar a mão em mim, deixo parar de comer carne, devo continuar casado. E eu vejo uma correlação nessa pesquisa, meus amados. Para mim é tudo o que eu faço da minha vida, o que eu devo fazer da minha vida. E entenda que são pessoas desesperadas por uma resposta e que precisam entender que ao se ajoelhar e colocar diante de Deus, elas vão ter respostas muito melhores do que o Google pode dar. São pessoas desesperadas, colocando no ídolo da tecnologia e buscando no ídolo da tecnologia as respostas para suas perguntas. A resposta se ele deve continuar casado, enquanto ele precisa de uma ajuda pastoral. A resposta se ele deve fazer algo ou não. O tempo todo esse tipo de impacto, isso me ajuda, amigo. Isso é muito importante. Essas pessoas, elas estão buscando na tecnologia respostas que elas deveriam colocar diante de Deus. E Deus anseia por isso, que a gente leve tudo a Ele. Ele anseia que a gente coloque as nossas dificuldades, os nossos problemas. Eu conversando com a minha esposa uma vez, a gente conhece algumas pessoas e tudo mais, e a gente vê pessoas tão bem-sucedidas e tudo mais fora do ramo cristão, e em uma das nossas conversas a gente falava, poxa, legal, né? O cara tem, a gente fez uma campanha lá num dos nossos clientes com o Neymar, tudo parou. Imagina que é um cara que todo mundo conhece. Imagina que é um cara que a gente teve que parar tudo para ele entrar. A gente ficou 2 horas para captar 5 minutos de vídeo. A Juliana entrou no elevador junto com ele, mais a minha equipe. Eu fiquei lá embaixo. O pessoal falou comigo, Dilei, você não vai ver ele? Eu falei, se ele quiser, que venha até aqui, por favor, né? É óbvio que eu... Tá de brincadeira. Inclusive, quando eu vinha para cá, o Cafu estava no mesmo voo que eu. A minha esposa falou, tirou foto? Eu respondi para ela, ele não pediu? Óbvio que não, né? Então, ele não pediu, eu não vou tomar esse primeiro passo. Eu tenho vergonha, gente, eu não vou fazer isso. Mas, e a gente lida com essas pessoas, e em um ponto eu penso assim, cara, que vazio, porque essas pessoas sabem onde encontrar as respostas, porque eu sei que elas têm perguntas, todo mundo tem. Elas sabem onde elas podem encontrar respostas. Isso é tão triste, porque eu sei onde eu consigo encontrar resposta.
Eu sei onde eu consigo. E o valor disso é tão grande, você saber onde você pode contar. E todas as respostas estão lá, e a gente sabe disso. Por mais que a gente fique angustiado, que a gente tenha dificuldades, a gente sabe onde a gente consegue colocar as nossas perguntas. Se você tem uma dificuldade, você sabe onde você pode colocar essa pergunta. E sabe que Deus vai te responder. Salmos, agora sim, diz, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu fico espantado que às vezes no nosso relacionamento com Deus a gente tenha essa necessidade de buscar respostas, né? E muitas das vezes a gente... Meu horário vai até que horas, pastor? 12:30? 11h30. Ah, é porque eu estou olhando o relógio errado. 11h30, obrigado. E o tempo todo a gente está buscando essas respostas e a gente busca esse contato, mas, como eu disse, será que Deus está querendo falar com a gente está de olho numa tela, buscando respostas onde a gente não vai ter? E como eu disse, não quero ser legalista, acontece comigo. A minha esposa, eu estou trabalhando, eu estou lá respondendo um e-mail, aí ela fala, preciso falar com você. Eu, opa, claro. Ela começa a falar e daqui a pouco eu estou assim. Aí ela chamava minha atenção uma vez, da última vez que eu vim aqui, como eu disse, não era casado, agora sou, graças a Deus, a UMP ajuda. Se você nunca foi no Congresso Nacional, vá ao Congresso Nacional. Eu conheci minha esposa no Congresso Nacional, eu fiquei noivo no Congresso Regional e hoje estou casado. Olha aí, eu orei bastante, ela não tanto, e deu tudo certo. Daí, e ela tentava uma vez, tentava duas vezes, até que o momento que ela simplesmente parou. Ela parou, pastor, ela olhava para mim e ficava assim. E o silêncio o silêncio. Aí eu olhei e falei, o que houve? Ela falou, não vou tentar, não tem como competir. Não, é porque tinha um e-mail, sempre vai ter mais um. Minha esposa falou assim, sempre vai ter mais um. A quantidade de e-mail que você recebe, toda hora vai ter. Você não estava aqui, mas ontem eu estava conversando com o reverendo Davi. Aconteceu um fato na minha vida, da última vez que eu vim aqui para agora. Eu trabalhava numa das maiores empresas de tecnologia do Brasil, naquela época que eu vim para cá, se chamava AM4, e por alguns motivos eu decidi sair dessa empresa. Uma situação que ia contra os meus... me afrontava como cristão, e eu tinha 1 ano de casado, tinha acabado de... casei em janeiro de 2024, viajei, voltei... Perdão, calma, gente. 38 anos, a cabeça já está. E aí, quando eu... 44 e 43. E aí, quando eu decidi sair, gente, eu vou te falar, foi uma das maiores dificuldades da minha vida. O reverendo Rodrigo sabe muito bem, acompanhou esse momento comigo, foi um grande pastor, um grande parceiro. Eu falo que eu e minha família amamos muito o reverendo Rodrigo, porque a gente conversou junto nesse momento, porque, por mim, se fosse antes de casar, seria uma decisão mais fácil. Não quero trabalhar com vocês, quero ir embora, e é isso. Estou indo embora, acabou. Mas, naquele momento, eu tinha uma outra pessoa para sustentar, que já estava na minha casa, eu tirei a pessoa lá de Florianópolis, para vir para São Paulo, morar comigo no apartamento, a gente estava lá casado, e eu falei assim, não vou ficar. Liguei para meus pais e falei, aconteceu isso, não dá para ficar, não dá para ficar. E aí, quando eu disse isso, meu pai falou, não, pai, né? Vem aqui para casa, seu quarto está aqui. Legal, tá. Um carinho gigantesco. Eu falei, não, pai, não é assim, cara, eu tenho que dar um jeito e tal. E eu decidi, ele falou, minha esposa falou, não, você está certo, valores, e vai por isso mesmo. E eu fui por isso. Um desespero que você não faz ideia. Eu passei 2 semanas da minha vida que eu não conseguia dormir. Tentava na cama, Juliana em 1 segundo. E ia, não sei de onde saía tanta tranquilidade, e eu desesperado. Porque mês que vem acabou. E aí? O que vai fazer? E eu, tecnologia, e atualizar o LinkedIn, mandar, fazer os contatos, falar com o pessoal e tudo mais, e mandar e tal. E um desespero, e não conseguia dormir, até que um momento, eu acordei de manhã, tomei um banho, eu ia para o computador,
a Juliana passou por mim no corredor e disse, vou preparar seu café, e eu falei assim, não vou tomar café não. Naturalmente, a Juliana, eu entendo que Deus trabalha na vida das pessoas assim, ela falaria, não vai comer por quê? Tem que comer, tem que comer. Mas ela simplesmente não perguntou nada. Ela falou assim, tá bom, então não vai comer, não come. Ela só, tá bom. Eu fui meditar, eu fui orar, eu fui ligar para pastores, pessoas que eu admiro, que eu entendo que são usados por Deus, falei com algumas pessoas, pedi apoio, ajuda, pedi que orassem por mim, me desliguei da tecnologia, eu teria uma reunião que era a reunião que eu iria sair, eu tinha que fazer uma proposta, organizar algumas coisas, porque existia uma negociação difícil, são pessoas que têm um nível de negociação muito agressivo, e eu me desliguei, ela, no meio da tarde, ela perguntou, você vai comer em algum momento? Eu nunca fiz jejum na minha vida, não sei se tem o jeito certo, eu só não comia durante o dia inteiro, a partir do momento que o sol se punha, aí minha esposa fazia uma jantinha para mim, e durante o dia eu tomava água, foi a única vez na minha vida que eu fiz jejum, se está errado eu não sei, e aí, quando chegava a noite eu comia, e no outro dia meditava. Quando eu saí para a reunião naquele dia de manhã, pastor, eu desci o elevador, meu telefone tocou, e aí eu já estava com o telefone, eu meio que dei uma afastada, eu peguei meu telefone, e o pastor da minha mãe, lá em Barra Mansa, lá em Vila Maria, ele mandava todo dia pela manhã uma devocional. Às vezes eu lia, às vezes eu não lia, olhava aquele lá que ele mandava ali, mas naquele dia, meus irmãos, meu coração estava aberto para aquela mensagem. Eu peguei aquela mensagem ali, e aí, pastor, já estou contando toda a história que eu falei que ia te contar. Quando a mensagem tocou, em resumo, a mensagem era, não temas, sou eu que luto por ti, eu vou à frente. E simplesmente aquela reunião que eu estava preocupado, ela demorou 3 minutos, se resolveu, as coisas andaram, minha vida mudou, tudo para melhor, Deus transformou minha vida, me deu oportunidades incríveis de trabalhar em coisas que eu amo, me deu oportunidade de trabalhar em algo que eu acredito de verdade, porque isso era uma coisa que me afligia, que eu usava o meu conhecimento, usava o meu esforço para compactuar com coisas, para participar de coisas que muitas vezes eu não acreditava. É legal fazer um projeto de Fórmula 1 no Brasil, uau, é incrível, muito legal. O que isso muda na vida das pessoas? O que isso vai transformar a vida das pessoas? E hoje eu tenho o prazer, a honra de fazer coisas que eu acredito que podem transformar a vida da igreja, a vida das pessoas. E naquele dia, naquela mensagem, quando Deus falou comigo, e o ponto positivo da tecnologia, porque esse cara estava lá no Rio, eu estava lá em São Paulo, mas eu consumi a tela no momento que podia mudar minha vida, e aquilo mudou minha vida, trouxe paz no meu coração. Isso é muito importante, porque Deus queria falar comigo, meus irmãos, é muito fácil entender isso na minha vida, Deus queria falar comigo, só que eu estava no LinkedIn, eu estava procurando emprego, eu estava ali desesperado, não estou dizendo para você não fazer nada na sua vida, mas o ponto é que eu não dava espaço para que Deus pudesse falar comigo naquele momento, e quando eu pude me desligar, dar um tempo e me focar, Ele trouxe as respostas para o meu coração, e isso é muito importante, Ele usou pessoas para falar comigo, e isso é muito importante, e se você se deleita com a tela, saiba que ela não vai suprir as suas necessidades, ela não vai te trazer as respostas, as pessoas procuram conforto na tecnologia, e continuam perturbadas, as pessoas procuram prazer na tecnologia e continuam insatisfeitas, elas procuram uma vida cheia e continuam vazias. Nesse segundo ponto, eu quero que você entenda que devemos priorizar nosso relacionamento com Deus, em vez de permitir que a idolatria das nossas telas domine o nosso tempo e a nossa energia. A nossa mudança de mente para esse momento é reconhecer a nossa tendência de idolatrar telas e tomar decisões efetivas para adorar o Senhor. E como mudança de coração, buscar conhecer a Deus melhor e cada vez mais é importante para o relacionamento com Ele. E a nossa mudança de vida, buscar respostas e conforto em Deus em vez de ou antes de ir na tecnologia. E isso é muito importante. E agora a gente começa a entrar num caminho que vai seguir para o período da tarde. A oportunidade do discipulado. Eu acredito que a partir daqui você já entendeu que a tecnologia ela pode ser uma distração para as nossas vidas, que ela pode causar danos aos nossos corações, aos nossos relacionamentos, mas a partir dessa sessão agora a gente começa a entrar no momento como elas podem ser boas para a nossa vida. Eu ainda vou falar de pontos negativos, mas eu quero que você comece a entender que
elas podem nos ajudar a discipular, elas podem nos usar a aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a nossa ligação com Jesus, com as outras pessoas, se for usado da maneira correta, e pode ser um facilitador na nossa evangelização. A tecnologia tem esse potencial. Lembra que a gente falou lá naquele início sobre a evolução? Eu não falei aquilo só para você entender, ok, entendi de lei, Google nasceu ontem, tecnologia nasceu ontem, tá, mas e aí? O que eu quero dizer com isso é que a gente está aprendendo, meus irmãos. A gente está aprendendo a lidar com isso. Grandes igrejas estão aprendendo a lidar com isso. Pequenas igrejas estão aprendendo a lidar com isso também. Existe potencial, é tudo muito novo. E eu quero dizer para você que você fala de lei, mas a sua igreja, tem órgão de tubo aí, ó. O pastor falou, órgão de tubo. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, como o pastor falou, né? Ele falou, quando ele disse aqui, a igreja do Dirley, não sei se pode bateria, porque lá tem órgão de tubo. A minha igreja está na Rua da Cracolândia, em São Paulo, tá? Não é essa coisa, não. Muito bonito, muito legal, mas é uma dificuldade também fazer o trabalho lá. A gente, por alguns meses, esteve com a igreja fechada. Fechada, a gente não podia ir. E não é um grupo de pessoas na frente. São 500 pessoas na frente da igreja que parecem zumbis. Se você não entra na igreja, a gente teve que se reunir no Mackenzie, em outro local, porque não dava para ir para a igreja. Até a guarda municipal fazer um trabalho, a gente poder voltar. E hoje a gente se reúne lá pela manhã e à noite a gente não se reúne lá. Então, não tem toda essa... É uma igreja muito bonita. Vamos visitar durante o dia. O Roster ouvindo falar isso, vai ser ótimo, né? À noite vai no Mackenzie, exatamente. Então, meus irmãos, eu acho que a gente tem que entender como a tecnologia pode ser usada, e a gente tem que orar por isso, tirar proveito da tecnologia, para que a obra de Deus possa ser realizada em nossas vidas, e que Ele possa nos usar também para fazer isso. Eu falei que a gente ia falar de Romanos, e como Deus dá instruções sobre isso, e eu sei que às vezes você pode achar que isso é complicado, peraí, ele está falando que você vai usar o texto de Romanos para falar como a gente vai lidar com tecnologia, e eu acredito que é exatamente isso, que a Bíblia ela vai trazer informações para toda a nossa vida, o tempo todo, isso vai ser útil, e a gente vai tentar isso mais uma vez. Continuando a ler sobre Romanos, eu quero aplicar especialmente esse texto sobre rede social, e para isso a gente precisa entender que o povo de Romanos, acho que eu já falei isso, naquele momento, né, os cristãos ali, eram de uma primeira leva de cristãos na cidade. E aí, existiam algumas coisas que eles precisavam entender. Então, Paulo meio que fala que, olha, vocês são uma geração, vocês exercem sua fé, vocês moram numa cidade totalmente pagã, o cristianismo é novo, as pessoas não compreendem quem são vocês, nem a igreja que você é, então ele vai dando algumas dicas. Em Romanos 12 ele desafia os crentes a não se conformarem com o padrão, como a gente já disse, você não pode se conformar, você tem que mudar sua maneira de pensar, você tem que entender. Aí depois, quando ele segue ali no versículo 3 a 21, ele vai passando essas instruções sobre pontos positivos e negativos, sobre como lidar, e a gente vai agora passar um pouco sobre cada um deles, para a gente tentar entender essas boas oportunidades que nós temos. Romanos 12, versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensa nisso. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Imagina você, eu estou aqui falando, e aí beleza, estou aqui humildemente tentando trocar uma ideia com vocês, e aí alguém vai lá e comenta no meu post o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém. Tipo, não se acha, cara. Quem você pensa que é? Imagina, a gente coloca aquela foto bacana e tudo mais, e alguém coloca, não pense de si além do que te convém. Esse mesmo pastor lá nos Estados Unidos, ele contou uma história de que ele foi na casa de uma irmã da igreja, e aí sentou à mesa para comer, a filhinha dele, da moça, chegou e disse assim: mamãe, posso orar? Ela falou: claro, filha, ora. Pastor, que legal. 9 aninhos a menina. A menina orou, e aí acabou de orar, ele já pegou, pastor, não sei porquê, mas já buscou ali o garfo, né, vamos, e aí quando
A menininha disse para a mãe: mãe, você não vai botar na internet? Aí o pastor olhou: não, vou sim, filhinho. Lembrando, menino de 9 anos, tá, gente? Ela, faz a pose aí bonito para a gente botar aqui, vai. Pronto, agora está bonito. Tá bom. E o pastor logo depois viu que aquilo realmente foi postado na internet. É uma menina de 9 anos, gente, mas você consegue entender como isso pode ser perigoso muitas das vezes? Se a gente não tomar cuidado, as redes sociais podem fazer a gente parecer muito melhor do que a gente é. Como eu disse, eu quero falar da oportunidade, mas a gente vai falar aqui de algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Através das redes sociais, a gente pode parecer, se você olhar minha rede social hoje, talvez vai parecer: caraca, o Dilei só vive viajando, meu amigo. Quando começar a conseguir umas férias é difícil, viu? É difícil. E agora entende isso, que isso pode nos tornar fariseus? Porque a gente tem que compartilhar a nossa realidade, a nossa vida. O que a gente realmente é. Porque senão a gente pode se tornar fariseu. E isso é muito perigoso. E quantas pessoas têm vivido exatamente por isso? A gente precisa pensar sobre isso. Pelo número de seguidores, pelo número de likes, e não para a glória de Deus. Vivendo para ser aplaudido pelos homens, mas demonstrando talvez uma vida que não é real. E as redes sociais foram feitas para relações sociais. Eu não quero interagir com uma máquina que tem posts agendados o tempo todo. Empresas fazem isso, é natural. Mas ela é feita para relações reais. Sabe, se você vê pessoas que têm sucesso com isso, porque eles respondem, eles interagem, eles se envolvem, eles entendem as dificuldades. E isso é importante. Porque muitas das vezes isso também mascara um perigo na nossa vida. A gente vê casais o tempo todo demonstrando amor nas redes sociais, mas tem dificuldade em passar tempo de qualidade juntos, tem dificuldade no seu relacionamento, e aí a gente está lá, #feliz para sempre, mas na verdade o que ele precisa é de um acompanhamento, porque está passando por dificuldade, e a gente tem essa dificuldade, porque nas redes sociais a gente quer sempre demonstrar a nossa melhor versão, a gente quer sempre demonstrar que a gente é melhor da realidade, e é isso que Paulo diz aqui. Não deve ser feito. Devemos iniciar o compromisso de tentar parecer o que a gente é. Não a nossa melhor fase só. A gente não tem que tentar pensar ser melhor do que a gente é. A gente tem que ter cuidado com isso. Depois, em Romanos 12, 16, e eu vou ir e voltar algumas vezes para a gente fazer essa conexão, ele disse: tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E a gente sabe que a rede social trouxe esse espaço. O que ele está dizendo aqui? Que, para a gente não ser orgulhoso, é claro, óbvio, mas imagina o potencial que a gente tem agora nas redes sociais. O Brasil antigamente falava que a gente tinha milhões de técnicos, né? Toda vez que começava uma Copa do Mundo, todo mundo virava técnico, todo mundo sabia. Eu, inclusive, imagino que em 98, que a gente já citou aqui, se o Romário tivesse sido, a situação teria sido diferente. E dava para ele ir, todo mundo sabe disso, né? A gente não vai entrar nessa discussão aqui. A gente sabe que o Romário dava para jogar naquela Copa, mas não é o foco. Vamos continuar, senão eu me perco aqui. Agora, se a gente tem especialista em todas as áreas, todo mundo entende de teologia, todo mundo entende de política, todo mundo entende de religião, todo mundo entende de saúde, todo mundo sabe alguma coisa, isso dá a oportunidade da gente se relacionar. E agora que a gente tem tantos especialistas, Paulo fala exatamente sobre isso. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não se ache melhor que as outras pessoas. E isso aqui já é uma base do que a gente vai falar nas redes sociais, porque ela vai ser usada para a parte positiva, de como a gente tem que trazer carinho, como a gente tem que lidar com amor, como a gente tem que trazer as pessoas. O pastor falou uma coisa aqui muito legal, sobre a criança que foi pedida sobre a história de Jonas, né? E ele falou que, o Gepeto, tal, não sei o quê, né? A história do Pinóquio. E a gente, às vezes, acredita que as pessoas têm realmente essa noção. O pastor Davi falou também, é impressionante como existem conexões, e a gente não combinou nada disso, porque isso é da vida. O pastor contou uma história que eu tenho um exemplo exatamente igual. Eu estava trabalhando, fazendo uns materiais sobre a reforma, nos 500 anos da reforma, no meu trabalho, fazendo algumas coisas. Uma menina olhou e falou assim: que reforma é essa? 500 anos está demorando, hein? Eu falei: calma, vamos lá, deixa eu te explicar. Inclusive, reforma, se alguém, pastor, reforma, um bom engenheiro já me disse que reforma não se termina, obra. Quem é engenheiro aqui? Quem é engenheiro?
Ó, o Pedro, que eu conheço há muito tempo, engenheiro, vocês são engenheiros, podem me dizer, minha esposa é engenheira de materiais, ela diz o seguinte: obra não se termina, obra se abandona. Não sei se isso é uma realidade, mas é isso. Não, obra não se termina, pô. Sempre tem uma coisa para fazer. Obra se abandona, em algum momento você sai dela. E eu não sei por que eu vou falar disso, mas vamos lá. Continuando a história de Davi. Isso é muito maluco, por quê? Eu estava falando, 500 anos da reforma, voltei. E aí, nesses 500 anos da reforma é muito legal, porque ela chegou para mim, essa reforma está demorando. Aí eu fui explicar para ela, a reforma, Calvino, papapá, fui explicando algumas coisas para ela, e aí chegou um momento que eu percebi que falei assim, cara, essa pessoa não entende nada mesmo. Nada mesmo. Eu cheguei para ela e falei, cara, me diz um versículo que você gosta. A gente pediu um versículo. Se eu pedir para alguns de vocês, vocês vão me citar 15, 20, 30, 40. Um pastor aqui vai me citar salmos completos. O grande ponto é que ela me falou assim, eu gosto... A outra menina chegou e falou, a Vitória falou assim, eu gosto muito de Romanos eu gosto. Romanos é legal. Não, minto. Ela falou assim, Coríntios, gosto de Coríntios é legal. Eu falei, você é corintiana, né? Ela. Eu falei, tá bom. Um versículo. Eu falei, Ana Luísa, me diz um versículo. Não, um você tem que falar, não é possível. Ela falou assim, um por todos, todos por um é versículo? A gente nivela exatamente isso. E aí, quando vai numa discussão na internet, a pessoa fala assim, não, mas calma aí, pô. Quando Moisés colocou o pessoal dentro da arca, aí o pessoal, Moisés? Deixa eu te dar aqui, ó, teologia, escola dominical, 5 anos, nunca faltei. Meu amigo, humildade. Essa pessoa não teve essa mesma vivência, o que é natural. A história de Jonas, como assim ninguém conhece? Como você não conhece a história de Jonas? As pessoas lá fora não conhecem. Não conhecem. A pessoa não sabe me dizer um versículo, um por todos, todos por um. Como pode? Então, não sejamos especialistas em todo o tempo. Tratar com amor, com carinho nesta conversa. Romanos 12, 14 diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É uma instrução positiva e negativa, né? Ele fala, olha, orai para que Deus abençoe as pessoas que você... A gente está tão envolto nessas discussões que às vezes a gente quer rancor, a gente nem conhece a pessoa do outro lado, nem sabe quem está dando opinião, você não sabe o contexto de vida dela e você já está ali de forma agressiva e irracional respondendo algumas questões que você deveria tratar com amor. E às vezes essas respostas dessas outras pessoas são críticas irracionais. E a gente responde da mesma forma, de forma crítica e irracional, em vez de tratar com amor essas pessoas. Porque é diferente você sentar com alguém. Eu falo muito disso. Às vezes estou conversando com o meu pastor, o reverendo Rosser, e eu tenho alguns posicionamentos, adoro ser convencido do contrário, sou o tempo todo, mas quando eu quero falar alguma coisa, eu falo com ele, cara, a gente precisa sentar olho a olho. Me manda o áudio. Eu falei, não vai funcionar. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Deixa eu te explicar por que eu não gosto disso, mas por que eu acho isso aqui legal, por que eu acho que essa direção pode ser bacana. Conversar isso é legal. Em Romanos 12, 6, ele diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da vossa fé. No versículo 6 e 10, ele mostra como podemos pertencer uns aos outros. No versículo 6, Paulo escreve que em sua graça Deus nos deu diferentes dons para fazermos certas coisas, e ele explica que esses dons foram dados não só para nós, mas para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Paulo diz que a gente tem capacidade de profetizar, né, falar a verdade. Se a gente pode falar a verdade, então fala conforme a proporção da fé que Deus te deu. Agora, como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que a gente não pode ser melhor de todo mundo. A gente sabe que a gente não pode ser orgulhoso. A gente sabe que nem tudo tem que ser falado de qualquer forma. Às vezes a gente vai falar a verdade, a gente tem que falar. A gente, como cristão, a gente parou de discutir algumas coisas, a gente começou a aceitar muita coisa. E a gente tem que falar, mas a gente tem que falar com verdade, com carinho, sem orgulho, para entender como a gente pode impactar realmente a nossa sociedade. E agora que a gente sabe que a gente precisa agir com humildade, a gente tem que fazer isso, mas com coragem, porque a gente precisa participar dessas discussões. Em Romanos 12, 7 diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina-se, esmere no fazê-lo. Se o seu dom é servir, meu irmão, sirva, é isso que ele está falando. As redes sociais mudam a nossa capacidade de servir as pessoas em tempo real. Quem aqui segue a igreja de Canoas no Instagram? Alguém segue? Já seguiam antes do que aconteceu? Não, né? Já seguia, pastor? Olha o potencial que a gente tem
através das redes sociais. Qual era a chance da gente se mobilizar? Qual era a chance da gente acompanhar? Qual era a chance da gente se envolver? Qual era a chance da gente estar participando dessas coisas se não fosse pelas mídias sociais? Olha o potencial que a gente tem agora, através das mídias sociais, de acompanhar, de entender o que está acontecendo, de ver uma igreja irmã nossa passando por um momento trágico, de dificuldade, e a gente pode hoje apoiar essa igreja. Olha que bênção que é. Olha que momento ímpar que a gente tem. Ontem a gente falava sobre uma questão, um irmão perguntou sobre jovens que têm dificuldade, envolvimento, porque chega uma idade, vai para fora, acredito que foi o irmão aqui que falou sobre isso, e como a gente pode fazer. E assim, existem alguns formatos, é lógico que algumas igrejas vão ter perfis diferentes e tudo mais, mas quando eu falo, eu tenho contato com outras denominações, quando eu falo da nossa organização enquanto UPA, UMP, SAF, UPH, eles ficam abismados como isso pode acontecer, eles ficam impressionados como isso pode acontecer. Eu venho para cá, eu consigo ver o Pedro, que eu já encontrei diversas vezes, eu consigo ver algumas pessoas que eu já vi outras vezes aqui, eu cheguei aqui na primeira vez e agora aconteceu novamente, no dia que eu cheguei aqui, em 2019, para poder fazer 2018? 18, eu vim para cá, quando eu cheguei, eu tinha gravado um vídeo para a irmã Ana Maria, da SAF, porque a gente estava lançando o site, ela me pediu para eu desenhar o projeto para ela, e ela pediu para a empresa fazer, eu indiquei, a gente desenhou o projeto, falei, olha, vai ser assim, assim, assado, e ela me pediu, Dirley, faça um vídeo para mim, me falando por que a gente está fazendo isso, tá? Porque eu vou passar para as irmãs. Eu gravei esse vídeo, foi na semana que eu vim aqui. Quando eu cheguei aqui, a primeira irmã que me parou, chegou e falou assim, eu vi você no grupo da SAF. Cara, a informação, como ela roda o Brasil, como ela chega. Eu cheguei e falei, irmã, eu mesmo e tal. Ah, que legal, eu te vi lá e tudo mais. E agora a mesma coisa. Olha o potencial que a gente tem de alcançar as pessoas, o potencial que a gente tem de envolver. Essas sociedades, elas podem se ajudar, se uma igreja tem mais, outra tem menos. A importância de trabalhar enquanto federação, enquanto sínodo, isso é muito gratificante, porque isso sim pode mudar a realidade de uma cidade. Eu lembro de uma situação, ainda na UMP, eu tenho pouca coisa para falar da UPH ainda, tá, gente? Estou chegando, calma. Mas vai ter, se Deus quiser. Mas na UMP, a gente tinha um trabalho num asilo, e a gente ia nesse asilo sempre fazer algumas ações, a gente levava, e assim, a gente ia, se esforçava, mas a gente não consegue estar lá todo final de semana, até com o momento que a gente falou, por que não? E a gente começou a chamar a igreja da outra a nossa federação para participar com a gente envolveu eles no processo. Aí a gente falou, não, quer saber, vamos colocar em outro e no sínodo também, a gente traz, porque no Rio de Janeiro é tudo muito próximo, né? A gente tinha, uma cidade tinha 8 igrejas, na outra tinha 15, né? É muita igreja e tal, não são igrejas muito grandes, mas são muitas igrejas, e aí nesse contexto a gente começou a dividir e a gente percebeu o que é isso, a gente conseguia estar todo final de semana nesse asilo, todo final de semana, todo final de semana tinha um MP lá, todo final de semana a gente cantava lá com o pessoal, conversava com os velhinhos, levava material, levava comidinha, fazia um café com eles, sozinho, jamais a gente ia conseguir. Com a federação a gente ia lá uma vez a cada 4 meses, a gente juntava material, se preparava, opa, agora é a nossa vez. Porque existe esse potencial de apoio, e isso é muito interessante, e isso pode ser organizado através das mídias sociais, porque ela facilita, a gente consegue apoiar, a gente consegue se envolver. Então agora a gente já sabe que não devemos agir como os melhores de todos, a gente não deve fingir que a gente sabe de tudo, a gente sabe que a gente tem que falar a verdade, mas tem que falar com humildade e coragem, a gente sabe que a gente tem que se dedicar à obra. Isso é um ponto muito importante. Eu já estou finalizando, Romanos 12:8 diz, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ele fala para a gente ser encorajador. Há algum tempo a gente acompanha, por exemplo, a luta do nosso irmão reverendo Ronaldo Lidório, né, e ficou tanto tempo no hospital e tudo mais, e ele tem a oportunidade de receber amor, carinho, mensagens de afeto e tudo mais. Isso é muito legal. E através desses novos canais é possível fazer isso. Esse versículo fala que a gente pode doar, contribuir. Às vezes a gente acha que a gente precisa ser rico para poder ajudar, sendo que o grande ponto, e eu penso até em empresas, já fiz projetos onde as empresas pagavam R$100. Eu falei, mas R$100, isso vai conseguir pagar o projeto? Você pensar em 200 vai, mas quando você pensa
em 4 mil, 5 mil, pagando esse valorzinho, você pode ter noção que o valor se paga, as coisas acontecem. E as grandes empresas pensam nisso e a gente precisa pensar nisso também. A gente precisa pensar nesse contexto. E essa organização pode nos ajudar para isso. A gente pode entender, a gente pode se dedicar, a gente pode contribuir, a gente pode agir com misericórdia, a gente pode ajudar o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente consegue se unir, a gente pode se organizar. E a internet é um grande potencial para isso. E fazer isso de forma generosa. Às vezes a gente espera isso, a gente pode, espera ficar rico, mas a gente tem um momento de oportunidade na nossa vida. A gente pode usar as nossas telas de forma com que Deus possa fazer seu trabalho em nós e através de nós. É um momento de oportunidade. E eu quero relembrar uma passagem de Gálatas que diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele diz que a plenitude do tempo nesse contexto é o momento adequado para Deus vir. E por que ele diz plenitude do tempo nesse momento, né? Porque Jesus foi enviado à Terra na plenitude do tempo. O que isso significa, né? A gente tinha vários fatores nesse momento que mostravam que aquela era a época correta. A gente tinha, por exemplo, a ligação entre uma cidade e outra. Se a gente for verificar entre 300 a.C. e 2000 depois de Cristo, os romanos aperfeiçoaram a construção de estradas, então existia já essa evolução. A gente tinha também um desenvolvimento linguístico do grego, então as pessoas tinham facilidade nessa contribuição, a difusão da informação. Era também uma época de paz em algum contexto, então as pessoas poderiam ir e vir, e isso seria possível. Era um momento da história onde era possível que o ID acontecesse. E, meus irmãos, a gente vai falar sobre as oportunidades, e eu quero deixar claro para você, encerrando essa parte da nossa conversa. Nos últimos 25 anos, uma nova estrada tem sido construída. Uma estrada nova, que nós estamos aprendendo a lidar com ela. Uma estrada diferente de tudo que a gente viveu até agora, novo para mim e para vocês. Uma estrada que faz com que a gente possa derrubar a barreira. A gente pode estar online e falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente consegue comunicar com pessoas que não falam os mesmos idiomas que a gente fala. A gente tem tradução simultânea, a gente tem projetos de conexão, a gente tem... a gente precisa lembrar que, a gente acha muito louco isso, mas em 2005, está logo ali, 2005 foi postado o primeiro vídeo no YouTube. A gente consegue compreender isso? Foi em 2005 o primeiro vídeo? 2005. E hoje a gente tem bilhões de vídeos no ar, a gente tem bilhões de pessoas assistindo, a gente consegue ver isso em mais de 80 idiomas diferentes. Eu sou executivo de uma plataforma que desenvolve estudos bíblicos para a igreja. A igreja pode consumir o estudo bíblico e tal, não estou fazendo jabá agora não, mas se quiser me procura depois. Mas é muito interessante que a gente tem mais de 20 mil séries ali. No Brasil, a gente publica uma série todo mês de material para ajudar a igreja a ter conteúdo bacana, de qualidade. E a gente vive um momento onde a tecnologia pode nos surpreender e pode ser usada para a glória de Deus, se a gente entender que a tela precisa ser redimida na nossa vida, para que a gente possa usar a tela na vida das pessoas. A gente se aproxima cada vez mais da volta de Jesus, isso tenho certeza. E Deus está preparando exatamente essas novas estradas, esses novos caminhos, para que todos sejam alcançados. E eu acredito que existe oportunidade, através dessas novas ferramentas, para que as pessoas sejam alcançadas. Nunca foi tão animador, a gente nunca teve tanta oportunidade de fazer isso. Isso é o que a Bíblia nos diz, que Ele vai retornar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo mundo vai louvar a Deus. E a gente precisa entender que a gente não pode deixar essas distrações que a tela pode nos trazer, de deixar de cumprir o ID do Senhor. Existem oportunidades, há muita coisa em jogo, muitas oportunidades as telas nos geram, e a gente não pode fazer isso sem redimir. A gente tem que declarar, a gente tem que entender que é um canal de declarar as boas novas do Senhor. Eu sei que é um tempo cansativo, vocês tomaram um tempo para estar aqui com a gente, e se a gente puder continuar, eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês entendam as oportunidades para que eles estão aqui, dividam isso com as suas igrejas, mas também aproveitem a tarde, porque a gente vai falar de muita oportunidade interessante, a partir do que a gente entendeu na nossa vida, de que a gente pode usar para a vida de Deus, para a vida da igreja.
Tá bom? Obrigado, pastor. Perdão, pastor. Eu esqueci uma coisa, só para finalizar, tá? Ideia principal. Nosso uso de redes sociais pode ser aproveitado como uma ferramenta para nos fortalecer como discípulos de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mente, entender que as interações online são uma oportunidade estratégica para refletir Deus em vez do mundo. Nossa mudança de coração, ter confiança em se relacionar com outras pessoas através de redes sociais, usando a sabedoria de Deus. E a nossa mudança de vida, refletir mais o coração de Cristo em cada atividade online por meio de interações humildes e verdadeiras. Agora sim, acabou. A apresentação está disponível ali, tanto essa quanto a de tarde. Vocês podem pegar, podem usar meu número e conversar comigo. Obrigado.